Beleza, beleza, pessoal. Então, nessa aula agora, a gente vai ver um pouco sobre a Roma Antiga, uma das mais importantes civilizações de todos os tempos. Tanto na sua fase inicial, originária, embrionária, como uma mera aldeia no centro da Península Itálica, partindo para a fase monárquica, para o período republicano, onde houve grande expansão territorial, como também no apogeu, na fase imperial. É claro, tudo que tem o seu apogeu, o seu auge, também vai ter a sua decadência, o seu declínio. A gente vê um pouquinho disso também, bem como os costumes romanos, o legado, o direito. Para você que quer fazer direito importante, a história romana, se liga aí, porque são assuntos importantes que nós mencionamos na aula de hoje. Tá legal? Valeu! Olha só, então essa é uma maquete da Roma Antiga, dá pra gente ver que é uma maquete, e através dessa maquete eu gosto de fazer a introdução do conteúdo, pra gente entender algumas coisas sobre Roma. Aí atrás tem gente conversando. Por favor, senhor, não é hora. Olha só, arquitetonicamente falando, do ponto de vista da arquitetura, o que mais é mais conhecido na Roma Antiga é o Coliseu. Então o Coliseu foi uma arena multiuso, servia não só para lutas de gladiadores, mas também para teatro e outros espetáculos. E, segundo as contas dos historiadores, cabiam cerca de 50 mil pessoas. Todas as arenas posteriores, isso há mais de 2.000 anos atrás, né? Mais de 2.000 anos. Todas as arenas posteriores, estádios e tudo mais, levou como inspiração a planta arquitetônica do Coliseu. Então, um feito de arquitetura dos romanos digno de nome. Tá certo? Coliseu era a maior arena de espetáculos do mundo antigo. Ok? E aqui aconteceu, como eu já disse, não só lutas de homens contra homens, muitas vezes até a morte, mas de homens contra feras, de feras contra feras. Entendeu? Tem um desenho do Tapau que mostra isso. E também encenações teatrais e outros espetáculos. A gente vai falar mais sobre isso oportunamente. Por enquanto, só essa questão da maquete. Nessa maquete, nós também identificamos muitos templos. Templo, basílica, que também é a igreja, né? Templo, basílica, templo, e assim por diante. Então, dá para a gente perceber que os romanos eram muito religiosos. Óbvio, a quantidade de templos, de basílicas, de igreja, etc., dá para a gente ver. Roma é uma depois do cristianismo, outra antes do cristianismo. Entendeu? Então, quando o cristianismo se estabelece em Roma, muda um monte de coisa. O que eu estou falando aqui é antes do cristianismo. Olha só, tinha dois tipos de culto na Roma Antiga. O culto privado, quando eu falo privado é particular, e o culto público, quando eu falo público é de todos. Tá legal? Culto particular e culto privado. Qual é a diferença? O culto privado, é por isso que é importante você ver o filme Gladiador. O filme Gladiador, o Máximos, que é o herói do filme, né? Ele tem uns bonequinhos pequenininhos assim, e ele bota aqueles bonequinhos no altar, velas acesas, então ele faz orações, petições a esses bonequinhos que representam seus antepassados. Para os romanos, seus antepassados eram espécies de anjos protetores seus. Entendeu? Quem morria, parente seu, eles viravam espécies de anjos protetores seus. E você representava aquele ente querido, já falecido, através de um bonequinho e fazia as petições, as rezas e também os agradecimentos, etc. Não é à toa que o catolicismo, o cristianismo católico, apostólico romano, também faz isso. Então você tem uma estátua que representa um santo, entendeu? E através daquela estátua, pessoas se prostram, oram, rezam, fazem petições e agradecimentos. Entendeu? Onde é que o cristianismo católico apostólico romano aprendeu isso? Na Roma Antiga. Então, essa ideia, ela é anterior ao cristianismo católico. Tá legal? E ela foi pensada pelo cristianismo católico, apostólico romano. Ela foi incorporada pelo cristianismo católico, apostólico romano. Tá entendendo? E muitas outras coisas do catolicismo já existiam
surgiram antes do cristianismo, da Roma antiga. Tá legal? Simplesmente o cristianismo católico, apostólico romano, sim, apoderou dessas placas, desses ritos, desses costumes, entendeu? E isso segue até o dia de hoje. Quando você vê no filme Gladiador, você vê que o Máximo faz as orações antes do cristianismo. O filme retrata Roma antes do cristianismo, muito antes do cristianismo, entendeu? Então você vê que Máximo faz as orações aos seus antepassados, que são representados ali por bonequinhos. Tá legal? É importante ver o filme para a gente fazer essas associações. Tá? Então isso era o culto público ou privado? Privado. Por quê? Porque cada família tinha os seus antepassados. Naturalmente, cada família tinha o seu altar e cada família tinha os seus deuses, seus anjos protetores, que eram os seus parentes que já morreram. O culto público eram os deuses que eram comuns a todos. Eram os deuses que eram cultuados por todas as famílias. Tá? No caso, Roma, antes do cristianismo, era politeísta. E os deuses romanos eram os deuses gregos. Porque quando Roma se expande, cresce, Roma incorpora a Grécia. Roma conquista a Grécia. Roma conquista a Grécia e muito da cultura grega passou para Roma. Por isso você vê aqui muito teatro. Porque o teatro nasceu na Grécia. Mas os romanos, ao entrar em contato com os gregos, eles também criaram esse gosto pelo teatro. Entendeu? Eles absorveram esse costume dos gregos de fazer teatro, peças para entreter as massas. Então é assim. Os deuses gregos também se tornaram deuses romanos, só que com outros nomes, mas eram os mesmos deuses. Por exemplo, Zeus, deus principal dos gregos, virou Júpiter. Poseidon também era, né? Poseidon, Minerva era Afrodite. Afrodite lá na Grécia, Minerva lá em Roma, era a mesma divindade, mudou o nome, porque do idioma grego para o latim mudou o nome. Então tinha o culto privado e o culto público, tá legal? Os romanos eram muito religiosos. E aqui você vê também as termas. Olha que legal. Termas eram locais onde os romanos iam tomar banho, geralmente banho quente, mas não para fazer a higiene, isso era uma consequência. Eles iam para se divertir, para conversar, entendeu? Bater papo, etc. e tal. Igual que você, por exemplo, você vai no poço, lá no sítio, não sei onde, aí tomar um banho no poço. Aí lá você leva comida, leva bebida, vai se divertir, bater papo, mergulhar. Você não vai para fazer higiene. Ah, eu vou lá para lavar as minhas partes. Não, você não vai lá. Você vai para se divertir. Então, da mesma forma, o romano ia para as termas. Não para fazer higiene corporal, mas sim para bater papo, se divertir, etc. e tal. Era um costume dos romanos. Tinha as termas dos homens e tinha as termas das mulheres. Aí vocês podem dizer assim, nossa, os romanos eram bem certinhos, né, comportadinhos. Não, senhores, os romanos eram devassos. O que é devasso? Devasso é ruim. Não é ruim, cara. Como eu vou dizer? Vocês entenderam, né? Coisado. Pronto. Os romanos eram super coisados. Entendeu? Tem coisa que dá vergonha de dizer. Vergonha é sem cerimônia, como Deus matou. Entendeu? O mundo de hoje é um mundo santo e puro perto de Roma. Não era isso, cara. Por exemplo, tinha os bacanais. O bacanal era um local de orgia. Os romanos gostavam. Entendeu? Orgia, para quem não sabe, é um sexo grupal. Entendeu? Os romanos gostavam de tudo bem. Deixemos, olha só, deixemos essa parte de lá, que não nos interessa agora, e vamos para a política, e
é o que nos interessa nesse ponto. Senhores, só estou dizendo essas coisas para vocês entenderem melhor como as coisas aconteciam. Presta atenção, por favor. Olha só, aqui a gente tem a localização no planisfério da Península Itálica, que é onde Roma se localiza. Aqui é o mapa onde toda essa área aqui, cor de goiaba, né, cor de Ronaldo, toda essa área aqui é a máxima extensão do Império Romano. O Império Romano, se você possa observar, Maria, tinha terras em 3 continentes. Maria, quais são, Maria? Não me faça vergonha, viu, Maria? Maria Rafaela. Diga lá. É mesmo. Não, Maria. Eu vou repetir, porque você também está conversando e você está desaprendendo. Tá sim. Olha só, presta atenção. O Império Romano, em sua máxima extensão territorial, você pode ver, englobava terras em 3 continentes diferentes. Quais são, Maria? Olha aí, não me faça vergonha, não. Deixa eu falar isso. Diga, cara, vai. É africano, europeu e asiático. Exatamente. Terras na Ásia, terras na África e terras na Europa. Tá legal? Agora, vamos fazer um exercício mental. Olha só, raciocínio. É claro que, vamos botar aqui, ó. É claro que aqui a Palestina, olha só, observe. Os palestinos eram judeus. Aqui, judeus, hebreus. Ok? Hebreu é a mesma coisa que romano? Não. É uma etnia diferente, é uma cultura diferente, tem poderes diferentes, uma língua diferente, costumes, etc e tal. Como é que você faz para submeter tantos povos de origens distintas, tão plural, tão diferentes? É claro que esses povos queriam independência, porque eles eram governados por um estrangeiro. Para o palestino, como para o egípcio, o romano era um estrangeiro, embora politicamente dominante. Mas ele é um estrangeiro. É como se o triunfo fosse dominado pela Argentina. O que é que o triunfo vai querer? Liberdade. Não vai querer dominar pela Argentina. Tem uma origem diferente, um idioma diferente, é uma outra cultura. Tem nada a ver. Então o que é que você vai querer? Se libertar. O que é que você vai querer? Independência. O que é que você vai querer? Expulsar o estrangeiro. Como é que você, Maria Rafaela, mantém unificado um império tão plural assim? Sim. Peraí, Maria Rafaela. Maria Rafaela. Maria Rafaela, você é tão elementar, cara. Então até isso, minha filha. Meu Deus, Maciela. Eu já fiz a pergunta, Marcelo. Meu Deus, é porque está distante da mente. Da outra jeito o brinco não presta atenção. Pessoal, olha, eu vou continuar dizendo, eu digo isso no terceiro ano. Esse terceiro está aí. Foi meu aluno desde o primeiro. Eu continuo dizendo a eles, não aprendem. Façam diferente vocês. Eu sempre dou as respostas do que eu vou perguntar nas próprias testes. Eu estou explicando. Entendeu? Não tem por que não prestar atenção. Parar alguns minutos. Daqui a 13 minutos, 14 minutos, 15 no máximo, eu estou parando. Então por que não, pouco tempo, você parar de refletir, parar de pensar em outras coisas, parar de mexer e tocar em outras coisas? Pessoal, eu vou repetir, olha só. Nossa, assim é muito elementar. Se você tem, etnicamente falando, toda uma pluralidade, como a gente explicou aqui, como é que você consegue manter o império unificado? Óbvio, né? Responda, quem quiser responder. Existe, olha. Então vamos explicar de novo. Vamos explicar de novo. Olha só. Eu vou explicar. Ó, uma coisa é singular. O que é singular?
Tudo bem, vamos raciocinar de novo. Agora, o que eu não admito é que não preste atenção. Eu admito que você não entenda e pergunte de novo, que eu repita. O que eu não admito é você estar desatento, sem prestar atenção e querer que a gente faça tudo de novo aí também, por favor. Né? Mas vamos lá, olha só. Você tem um império, foi um império romano, você está vendo aí? Aí eu disse assim, ô cara, por favor, cara. Aí eu disse assim, ó, presta atenção. Aí eu disse, o Palestina é a mesma coisa que o romano? Não, o Palestina é diferente, ele tem outra cultura, tem outro idioma, tem outros costumes, outros deuses, etc. Tá? No entanto, ele é dominado por um estrangeiro. O que é que esse cara quer? Esse cara quer expulsar os romanos de lá. Esse cara aqui, ele quer a liberdade, ele quer expulsar o que é estrangeiro, ele quer independência, etc. Assim, você tem outros povos dentro do Império Romano que é a mesma coisa. Entendeu? Então como é que você faz, como é que Roma faz para manter o Império unificado, sem se destruir, sem se separar, sem rebeliões, sem separatismos, etc. Como é que você faz, Zé? Eu acho que ele deixa a pessoa continuar com as culturas e tudo, mas deixa a pessoa pagar os tributos para ele que ele não... Pronto, foi boa essa colocação de Edmond, porque a gente faz uma comparação com os persas. Os persas, eles mantinham, eles cobravam tributos. Ah não, pode ficar com o seu Deus, pode falar o seu idioma, o seu rei, não tem problema, deixa aí, em troca nós cobramos tributos. Os persas faziam isso, os romanos não. Os romanos eram na base do cacete. Entendeu? Como é que você mantém a unidade diante de tanta diversidade, tanta gente querendo liberdade, tanta gente... Violência, força. Por exemplo, as pessoas vão para as ruas. Olha só, as pessoas vão para as ruas. Protesto, manifestações que a gente vê na TV. Como é que o governo mantém a calma e todo mundo gosta? Cacete! Entendeu? Madeira! Gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, cacetete! É escudo, é a polícia, é isso aí, é país! Entendeu? Coquetel molotov, exatamente, cara. Então, não, assim, não aconteciam revoltas ao mesmo tempo, não. Aí era um problema, porque você tinha que dividir o efetivo para diversas partes do império para tentar abafar essas rebeliões. Aí realmente seria um problema. Mas quando aconteciam rebeliões, entendeu? O exército romano não alisava. Chegava chegando. Quebrando tudo. Chegava chegando. Entendeu? Sem piedade. Assim você mantém a ordem, a passividade, você mantém a, digamos, a coisa mais ou menos do jeito que está, sem mudança, sem alteração. Isso com relação às províncias mais rebeldes. Você tinha que ser com a rédea curta. Agora, com relação aos habitantes de Roma, da cidade mesmo de Roma, entendeu? Esses eram romanos, esses não tinham motivo para expulsar os romanos, os próprios são romanos. Entendeu? Então aqui a maneira de acalmar a massa, quando eu falo a massa, eu me refiro às pessoas, e particularmente aos pobres, a população, particularmente a população pobre. Então a gente usa esse termo, massa. Tá legal? Então como é que você vai acalmar a massa? Você vai acalmar a massa com pão e circo. Fala o quê? Você vai acalmar a massa com pão e circo. É por isso que é importante ver o filme Gladiador. Numa determinada cena do filme, que eu quero mostrar para vocês, essa cena, um espetáculo lá no Coliseu, as pessoas delirando lá na arquibancada, muita morte no espetáculo. Então, no intervalo, as pessoas que iam para esse espetáculo, elas não iam para ver a cabeça, iam para ver o circo pegar fogo. Não, nessa parte não. É assim, é no intervalo, é o seguinte, os soldados romanos, eles começam a distribuir alimento para as pessoas. Distribui alimento, joga alimento lá para a bancada, que a ideia é o seguinte, você dá pão é alimento, e circo é diversão. Porque aí as pessoas se calam. Então, se a cidade de Triunfo tem problemas, para que as pessoas fiquem satisfeitas, o que o governante faz? Bota uma banda de forró de graça ali na praça, que
todo mundo sai falando que ele é um prefeito bom. Entendeu? Bota festa boa, de graça, que as pessoas vão dizer que ele é um prefeito bom. E a educação do município está legal? Talvez não. E a saúde? E a saúde, e o saneamento, e isso e aquilo, que precisa. Tá legal? Não, não tá. Mas as festas abafam. Abafam. Toca o mundo no carnaval. Olha o carnaval, ó. Você liga a televisão para a China Globo, aí você vê o desfile da escola de samba. Aí tá aquele cara desfilando com aquelas fantasias reluzentes, brilhantes, etc e tal. Onde é a casa dele? Lá do morro, pobre, passando necessidade, um barraco, favela, o tiro cortando de mola para cima e para lá. Mas o carnaval abafa tudo. Naquele momento, ó, é rei. Naquele momento, é o cala-boca. É o cala-boca. Toma aqui a festa. Porque aí tu esquece dos teus problemas. Entendeu? Entendeu? Não reivindica, não protesta, não se rebela. Porque você tem pão e tem circo. O governo distribui cesta básica, distribui diversão para as pessoas e está tudo certo. E os reais problemas não são resolvidos. Mas as pessoas não estão nem aí, porque o que elas querem é pão e circo. Entendeu? Os governantes de Roma faziam isso com maestria. E os governantes de hoje fazem a mesma coisa. Ok? Então isso é essa tática de calar as massas através do pão e circo surgiu na Roma antiga. Ok? Agora. Vamos lá, senhores. Por isso, no filme Gladiador, você vê isso. Você vê o circo, que é a diversão, o espetáculo dos gladiadores, e no intervalo das lutas, os soldados vêm distribuir alimento, jogam alimento para a mundiça lá. O pessoal tem para a mundiça. Desse jeito. Oi? Os gladiadores lutavam de trás do Coliseu, né? Para lutar. Não só no Coliseu, em todas as arenas, tem várias arenas. Agora as arenas menores. O sonho era no Coliseu, porque 50 mil pessoas, né? Oi? Não, eram escravos. Eram escravos que eram treinados para serem gladiadores. Eles não lutavam porque queriam. Até porque o perdedor geralmente morria. Entendeu? Eles lutavam que eram obrigados a lutar. Obrigados a lutar. Hã? Sim. A gente vai trabalhar isso aí. Porque os romanos, olha só. O que é que os romanos faziam com os cristãos, os primeiros cristãos? Primeiro cristão não reconhecia César, o imperador, como Deus. O imperador romano se considerava Deus. Então o que é que ele espera, o Deus espera quando o súdito está na presença dele? Que ele se prostre e ele adote um comportamento como se ele fosse um Deus, né? Então o cristão não aceitava cultuar César como um Deus. O cristão não se alistava no exército. E o cristão também não comemorava as festas públicas de Roma, entendeu? Porque julgava que eram festas pagãs. Ok? Então o cristão era perseguido. O que é que os romanos faziam? Os romanos pegavam os cristãos. Olha só. Aí pegavam pele de cordeiro, amarrava a pele no cara. O cara estava todo amarrado com pele de cordeiro. O que é cordeiro? Cordeiro é um borrego, cara. É um caprino, ovino. Ovino. Entendeu? Ovelha. Aí você pega o sangue de cordeiro, despeja no cara. Deixa ele todo cheio de sangue. Aí você coloca ele na arena e bota fogo. Não. Aí você solta o leão. Você solta os leões. O leão, ele sente o cheiro do sangue, ele já está faminto, entendeu? Aquele ser humano, que talvez ele não ataque o ser humano, porque ele não é uma presa. Não é uma presa com a qual ele está habituado a atacar a natureza. O ser humano não é uma presa natural, o leão. Entendeu? Mas um ser humano amarrado, com pele de cordeiro e cheio de sangue, o leão faminto vai atacar. Mas ele fez alguma coisa tipo para fazer isso com ele? Então, como eu disse, o cristão, ele cometia 3 falhas para o imperador fazer isso com ele. Primeiro, ele não reconhecia César como Deus. Segundo, ele não se alistava no exército. E terceiro, ele não participava das festividades romanas, porque consideravam festividades pagãs. Entendeu? A adoração de outros deuses, então, aquela festa em homenagem àquele deus, ele não participava. Aí era um desobediente, era alguém que afrontava a autoridade do rei
do César, do imperador, e por isso mesmo era punido. E a punição era divertir as massas. As pessoas se deliravam com o animal atacando aquele ser humano, aquele cristão, e matando ele ali na presença das pessoas delirando, achando legal. Infelizmente, uma das diversões dos romanos era essa. Entendeu? Aí eles faziam uma guerra de gladiador contra gladiador, gladiador contra animais ferozes e animais contra animais. Entendeu? Tinha bastante isso na Roma Antiga. Pode assistir o filme Gladiador, você vê isso. Recomendo. Tá? Vamos lá, pessoal. Ó, então a gente vai ver aqui, ó. Presta atenção, já terminando. 5 minutos eu termino. 5 minutos. Só 5. Eu já falo isso tudo. Só esse dado. A gente vai ver as origens. A fase monárquica, quando Roma se tornou uma república, os triunviratos, que eu vou explicar o que é isso. Quando Roma se tornou império, é a fase mais interessante, a fase imperial. Entendeu? Interessante em todos os sentidos. O resumo e o legado, a cultura, não só na arquitetura, como também no direito. O maior legado da civilização romana é o direito. Se você for, questão jurídica, né? Se você for fazer direito, para ser advogado, para ser delegado, para ser juiz, para ser promotor, se você for fazer direito, que você vai estudar de história romana, de leis romanas, de direito romano, não é brincadeira. Entendeu? Por quê? Porque é a base da legislação de todo o Ocidente, não só no Brasil. Você estuda bastante história, estuda bastante Roma na faculdade de direito, para quem for fazer. Certo? Espero que alguns de vocês façam. Quem são esses dois caras? Dá uma olhada. Quem? Rômulo e Remo. Essa é uma história lendária. Deixa eu explicar para vocês. Isso aqui é uma história lendária, mítica. Entendeu? Não, é uma loba. Uma loba. Olha só. De acordo com essa lenda, pessoal, esses dois meninos gêmeos, eles foram jogados no rio Tibre. Não vamos confundir o rio Tibre com o Tigre. O Tibre, BRE, é a Itália. Tá? Então esses menininhos foram jogados por uma mãe desnaturada para morrer no rio. Desnaturada tudo bem. Eles foram resgatados por uma loba, amamentados por uma loba, escapam da morte, sobrevivem, crescem e fundam a cidade, a vila de Aldonga. É mentira, né? Não, é um mito. Mito não é necessariamente uma mentira. Mito é uma história que representa uma explicação para a qual os homens no período antigo não tinham uma explicação lógica. Então o mito respondia aquela pergunta. E Fábulo sem cabeça? Não. Fábulo sem cabeça é um mito, né? Aí já respeito a folclore, né, cara? Mas é ali, tá? Ok, olha só para concluir aqui, pessoal. Rômulo assassina Remo, se torna o primeiro rei de Roma. Por isso que Roma se chama Roma, em homenagem àquele que teria sido o primeiro rei, Rômulo. Ok? Agora, existe uma explicação, essa é uma explicação lendária para a fundação de Roma. Existe uma explicação mais científica, que ela é baseada na arqueologia, nos achados arqueológicos em pergaminhos antigos. De acordo com a arqueologia, Roma foi fundada por esse povo aqui, ó, os etruscos, que habitavam essa região aqui, ó. Está aqui o rio Tibre, que é o estudo para vocês. Tá? Passa por Roma, ok? Então essa vila depois foi uma cidade que depois se tornou um império. Ela teria sido fundada por etruscos. Os 5 primeiros reis romanos seriam etruscos, junto com italiotas, com gauleses. Os gregos, no seu processo de expansão, Roma, a civilização grega ela é anterior à romana. Então os gregos já tinham colonizado essa área da Península Itálica. E o mapa da Itália ele é bem peculiar, porque ele parece uma bota. Ó, você quer o calcanhar,
Isso aqui é o cano da bota, o bico da bota, né? A parte onde fica os dedos, parece realmente uma bola. Então, essa área aqui, ó, do sul, chamada de Magna Grécia, já tinha sido habitada pelos gregos, a Sicília, a ilha da Sicília, e o sul da Península Itália. Então, juntou gregos, italiotas, aí etruscos, entendeu? E juntos fundaram a vila de Alba Longa, depois se tornou Roma, de simples vila, a cidade, a Império Poderoso. Legal? Bom, eu vou encerrar por hoje, tá? A próxima aula que a gente... Agora há pouco, na aula passada, viu, Ronaldo? Na aula passada, o que é que nós discutimos? Nós falamos sobre a origem de Roma, a origem lendária, a origem arqueológica. Nós falamos também, pessoal, preste atenção, nós falamos também sobre um pouco sobre a religião romana, antes do cristianismo. Nós também falamos um pouco sobre a fase monárquica, sobre a sociedade, os clientes, os plebeus, os patrícios, os escravos. Nós começamos a falar um pouco sobre a política, enfim, sobre costumes romanos, tipo que eles faziam no Coliseu, nas arenas, aqueles espetáculos sangrentos de lutas de homens contra homens, gladiadores, de feras contra homens, de feras contra feras. Nós começamos a discutir um pouco sobre isso na aula passada. Hoje a gente vai avançar. É um mega anfiteatro. Alguns falam que tinha capacidade para 50 mil espectadores. Então, isso há 2.000 anos atrás, ou mais de 2.000 anos atrás, foi um feito de engenharia fantástico. Você construir uma grande arena hoje, com a capacidade dessa, 50 mil pessoas, é uma obra de engenharia muito admirada. Imagine há 2.000 anos atrás, feito digno de nota. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, senhores, nós vamos avançar hoje bastante. Vamos falar sobre o fim da monarquia. Então, Roma deixa de ser uma monarquia em 509 a.C. e passa a ser uma república. Como é que a república funciona? Muitas pessoas confundem república com democracia. Não é a mesma coisa, entendeu? República significa coisa pública, aquilo que é de todos. Democracia é governo do povo, entendeu? É bem diferente. Na democracia você tem participação popular, na democracia você tem direito a voto, na democracia você tem liberdade de expressão e assim por diante. Na república você pode não ter nada disso, né? A diferença de Roma monárquica para Roma republicana é que não vai ter mais um rei governando. Roma vai ser governada pelo Senado aqui na república. Existiam 2 cônsules, tá certo? Eu vou até colocar esse nome no quadro, então vocês prestem atenção aí. No livro de vocês tem, no slide que eu disponibilizei também tem. Preste atenção que o slide já está no site. Nós já temos lá um texto bem legal sobre Roma. Nós temos também um material em vídeo que eu sempre disponibilizo aqui em Christian, né? Então, fica atento e pegue esse material o quanto antes. Olha só, tinha 2 cônsules, ou seja, no singular, cônsul, tá certo? Esse cara, o patrício, né? Certamente, ele era uma espécie de gerente, né? Um administrador, um governante. Ele auxiliava o Senado na governança, na parte administrativa de Roma. Lá mais para frente, adiante, como eu vou falar, um desses cônsules se torna plebeu. Porque à medida que Roma se expandia, que Roma crescia, os plebeus, eles vão ter conquistas sociais. Eles vão fazer protestos, os plebeus vão fazer greve, os plebeus vão fazer revoltas, vão empreender manifestações com o intuito de obter avanços sociais, de obter vantagens sociais, de obter conquistas sociais. E vão conseguir. Entendeu? A gente vai falar sobre isso já. Primeiro, os 2 cônsules, todos os 2 eram patrícios. Depois passou a ser um plebeu e um patrício. Mas quem tinha poder na república mesmo era o Senado. Quem era senador? Acho que falei isso na aula passada. Era um patrício. Mas não era qualquer patrício que era senador. Existiam 300 senadores na Roma Antiga. Entendeu? Hoje no Brasil são só 81 senadores. Olha a diferença. Agora, a influência do Senado romano ela é tão grande no dia de hoje, ainda, que o senador, acho que falei isso na aula passada, é o único que tem 8 anos de mandato. Todos os outros cargos são 4. Acho que falei isso na aula passada, né?
Não sei se disse isso aqui, eu posso ter dito no outro primeiro, porque a gente se confunde. Então, como eu falava, todos os cargos eletivos de vereador, presidente da República, são 4 anos de mandato. O senador é o único que tem 8 anos. Então isso demonstra a influência ainda de Roma nos dias de hoje, porque lá em Roma o Senado era o órgão mais importante e o cargo era vitalício. Significa dizer que o senador só perdia o cargo quando morria. Não era 4, 8 anos, 10 anos. Então era até a morte. Tá? Então por isso talvez o cargo de senador seja de 8 anos no Brasil, mais do que os outros. Ainda resquícios, né, dessa política romana. Ok, mas veja bem, Roma vai passar por um processo de expansão. Essa expansão territorial, Romário, ela traz benefícios e ela trouxe também malefícios. À medida que Roma conquistava povos, à medida que Roma anexava territórios, à medida que Roma crescia, então você tinha um maior número de escravos, claro que você vai conquistando povos, vai escravizando e vai tendo mais mão de obra, a economia cresce, você tem mais produção, porque você tem mais gente trabalhando, mais escravos, trabalhando de graça, né? Porque eram escravos. Mas você vai ter também o fortalecimento dos chefes militares. Por quê? Porque os generais que conquistavam essas terras, que venciam povos estrangeiros, eles vão se tornando figuras carismáticas, vão se tornando pessoas benquistas pelo povo, verdadeiros heróis, entendeu? E alguns vão adquirindo muito poder junto à massa, junto à plebe, entre eles o Júlio César, o general Pompeu, o general Mário, o general Sila, para citar exemplos de alguns dessa época que se tornaram figuras ilustres, que se tornaram pessoas carismáticas, como já falei para vocês, com grande apelo popular. E nós vamos ter também o aumento dos latifúndios. Todos vocês sabem o que é latifúndio? Para quem não sabe o que é latifúndio, é fácil. Latifúndio é uma grande propriedade rural, é uma grande fazenda, uma mega propriedade, geralmente improdutiva. Porque no latifúndio se produz uma pequena parte da terra. A maior parte da terra é improdutiva, está lá abandonado, mato, etc. O latifundiário, ele tem essa grande propriedade de terra, ao passo que a maior parte das pessoas não tem terra nenhuma. Então, daí a necessidade de reforma agrária. O que é reforma agrária? É dividir terras com quem não tem. Entendeu? É assentar famílias nas terras que são desapropriadas para este fim, para a reforma agrária, ou seja, para que as pessoas tenham um lote de terra e possam produzir na terra, e o homem do campo possa se fixar no campo e não tem que vir para a cidade para ser marginalizado, para habitar nas favelas, entendeu? Então a reforma agrária é importante. Roma discutia a reforma agrária 2000 anos atrás. Hoje, passados 2000 anos ou mais de 2000 anos, a reforma agrária ainda não saiu do papel no Brasil. Ela não aconteceu ainda, né? Ela ainda é debatida, ainda é um problema a ser resolvido, entendeu? Infelizmente. Mas vamos lá, olha só. Então, com o crescimento, a expansão territorial, nós vamos ter o fortalecimento desses líderes militares, entre eles o Júlio César, como já disse, o aumento do número de escravos proporcionado pela vitória, né, frente a povos estrangeiros. Sabemos que os derrotados eram feitos escravos, prisioneiros. Os latifúndios dos patrícios, cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos. E nós vamos ter também, diante de tanto crescimento, nós vamos ter, como eu já disse, as manifestações da plebe. A plebe indignada. Por quê? Porque a maior parte dos soldados romanos que compunham o exército eram plebeus. E eles lutavam por Roma. E eles venciam. E alguns morriam. E eles não tinham terra. Não eram presenteados com nada. Tudo ficava nas mãos dos patrícios. Ok, Thaís? Então isso vai começar a mudar a partir do século II a.C., quando os plebeus dão início a uma série de manifestações, de revoltas populares, que objetivavam conquistar direitos. E alguns desses direitos vão ser obtidos. Observe comigo, Lei das 12 Tábuas. Até essa época, século II a.C., pessoal, o direito romano, as leis, eram baseadas, olha só esse nome aqui, ó, no princípio
consuetudinário. O que significa isso? Esse nome bem grandão. O princípio consuetudinário significa dizer as tradições orais. É só isso. É um nome estranho, grande, que para vocês talvez seja desconhecido, mas o significado é bem simples da gente entender. Significa as tradições orais, transmitidas pela fala. Então, quando é que alguém comete um crime? De acordo com as nossas tradições, de acordo com os nossos costumes, não tem uma lei escrita que tipifica esse crime. Mas, de acordo com os costumes, tal conduta pode ser considerada um crime. Então, era assim o direito romano. As leis, elas eram do conhecimento de poucos, e elas eram manipuladas, essas leis, porque elas não estavam escritas. Elas eram adaptadas ao bel prazer do magistrado. Vou dar um exemplo. Chega lá um rico acusando um pobre de um crime, ter roubado alguma coisa, etc. Aí o juiz vai decidir. Não tem lei escrita. O juiz vai julgar pela sua conveniência. O juiz pensa assim: o que é mais conveniente para mim? Eu fazer a média com o poderoso ou eu dar razão a esse pobre não Zé Ninguém? É claro, é óbvio que é muito mais interessante para mim fazer a média com o poderoso. Eu vou dar razão a ele. A lei eu adapto de acordo com a minha conveniência. Se a lei está escrita, aí, meu amigo, não tem como você variar, não tem como você adaptar, não tem como você manipular, não tem como você mudar, porque tem que seguir o que está escrito ali, é preto no branco. Entendeu? Então, era uma das reivindicações dos plebeus. Como eles sempre levavam ferro, como os plebeus sempre eram prejudicados, eles vão exigir que as leis fossem escritas. Daí nasce a famosa Leis das 12 Tábuas, que foi a codificação de toda a legislação, de todas as leis romanas, que até então, como eu disse, eram só baseadas na tradição e nos costumes. Elas eram baseadas no princípio consuetudinário. Preste atenção, porque eu posso colocar isso em teste, fazer teste sobre isso, e de repente consta essa palavra, e você se enrola todo, não sabe, fica perguntando o que é, diz que eu uso palavras desconhecidas, quando na maior parte das vezes essas palavras são citadas aqui na explicação e vocês nem prestam atenção, não tomam nota. Quer dizer, isso passa batido na hora que eu vou cobrar, vocês não sabem responder, e aí complica. Então preste atenção nesses termos que eu estou utilizando, porque certamente eu poderei utilizá-los na hora do teste. E aí eu não vou explicar na hora do teste, né? A explicação é agora. Senhores, os plebeus também conseguiram emplacar a chamada Lei Canuleia. A Lei Canuleia permitia o casamento entre plebeus e patrícios. O casamento entre plebeus e patrícios era proibido por lei. Podia, a partir da Lei Canuleia, isso se tornou possível. Aí vocês podem dizer: poxa, e patrícios queriam casar com plebeus? Patrícios tão importantes das famílias nobres, eles queriam casar com plebeus? Alguns queriam com plebeus ricos. Porque o fato de você ser plebeu, eu expliquei isso na aula passada, creio eu, não é se você tinha dinheiro ou não. O fato de você ser plebeu era a sua origem familiar. Entendeu? Era o seu berço, era de onde você vinha, era a genealogia, era você não pertencer àquelas famílias nobres, ditas poderosas, tradicionais, detentores de terra, etc. Então, o que vai acontecer? O casamento agora estava permitido. Lei Licínia. A Lei Licínia tanto obrigava um dos cônsules a ser plebeu, como já adiantei, como também acabava com a escravidão por dívida. Quem é que se ferrava sempre com a escravidão por dívida? Plebeus ou patrícios? Plebeus, lógico, né? Então, o fato da Lei Licínia proibir escravidão por dívida estava beneficiando exatamente a plebe. Tá legal? A última dessas leis que foram conquistas da plebe foi o direito de eleger um tribuno, chamado tribuno da plebe. Esse cara, o tribuno da plebe, ele era uma espécie de representante dos plebeus no Senado. Então, o senador não podia necessariamente ser plebeu, mas o tribuno da plebe que representava os plebeus lá no Senado. Ok? Então, com essa série de conquistas cidadãs, ok? Os plebeus, eles foram, pouco a pouco, meio que se igualando aos patrícios. Isso é muito importante no quesito avanço social. Tá ok? Senhores, adianta aí, por favor, Donais. Roma, à medida que ia se expandindo, ela se chocou
com uma outra cidade poderosa, Maria Rafaela, que também estava se expandindo. Cartago, como vocês podem ver aqui no mapa, localizada no norte da África, onde hoje é o Marrocos. Essa cidade de origem fenícia, ela se tornou, no século III a.C., tão influente, tão poderosa, que ela rivalizou com Roma. Roma se expandiu e Cartago também. Então as duas chegaram num ponto que elas se encontraram disputando território, o choque inevitável, a guerra inevitável. As chamadas guerras púnicas. Por que púnicas? Porque os cartagineses eram conhecidos pelos romanos como púnicos. Simplesmente é uma palavra de origem latina, ok? Então, está no plural, guerras púnicas, que foram 3. Ao todo durou mais de 100 anos as guerras púnicas, com vitórias de ambos os lados, em determinadas batalhas, mas no final das contas, os romanos venceram. E um general cartaginês de destaque, chamado Aníbal, por muito pouco, Aníbal não conseguiu derrotar os romanos, por muito pouco. Roma, ao vencer Cartago, amaldiçoou a terra. Jogaram sal na terra. E o ato de você jogar sal na terra é um ato simbólico, né? Você está tornando, entre aspas, aquele solo improdutivo, infértil, inapropriado para a agricultura. Então você está inutilizando aquele pedaço de terra, entendeu? É uma forma de amaldiçoar, uma forma simbólica de amaldiçoar. Não, é simbólico. Acabei de dizer, simbólico. Representa, né? Pessoal, olha só. Roma, ao derrotar Cartago, não tinha caído. Roma, ao derrotar Cartago, Ronaldo, não tinha mais adversário. Ou seja, a expansão romana, ela se tornou ainda maior. Porque o obstáculo que tinha, que era Cartago, poderosa, cidade rival e tal, foi destruída. Então não tinha mais limites para a expansão romana. Eles vão conquistar isso aqui, ó. Eles vão conquistar tudo isso. Eles vão conquistar isso aqui. Então a expansão romana, ela se acelera após a queda de Cartago. Passa aí, Ivanais, por favor. Pessoal, se tornou tão grande o império, ou melhor dizendo, o território romano, olha só que eu estou já acabando, que os chefes militares, como eu adiantei para vocês, viu, Mateus? Os chefes militares, os generais do exército, eles se tornaram figuras carismáticas, como eu disse. Se tornaram figuras poderosas, bem vistas pelo povo, verdadeiros heróis, né? E com medo, veja bem o Senado como é malandro, com medo dos generais romanos darem um golpe, assumirem o poder, o Senado se antecipa e propõe a divisão do território romano em 3 partes. A parte asiática, a parte europeia e a parte africana. Cada uma dessas partes seria governada por um líder carismático desses que eu estou falando, desses generais romanos. Foi o chamado triunvirato. A palavra triunvirato, vocês sabem, vem de 3. Virato vem de varão, virato em latim, né? Varão, que significa homem. Então, governo dos 3 homens, ou dos 3 varões, ok? Nesse caso, o primeiro triunvirato composto por Crasso. Quem era Crasso? Era um latifundiário, ele não era general, mas era um homem muito poderoso em Roma. Pompeu, general romano, Júlio César, talvez o mais importante general romano de todos. Um homem muito ambicioso, um homem com muita ganância, entendeu? Júlio César coube a parte africana, a Pompeu a parte asiática, e Crasso ficou com a parte europeia. Então Júlio César, ao governar a parte africana, ele se alia a uma outra figura ambiciosa, a rainha Cleópatra, a rainha do Egito. Ambos mantêm um caso extraconjugal, porque Cleópatra não era casada, mas Júlio César era. Então eles mantêm um caso amoroso, eles vão ter inclusive um filho, chamado Cesário, entendeu? E ambos ambiciosos, eles vão planejar se apoderar de Roma, governar Roma sozinhos, só os dois. O que é que vão fazer? Vão guerrear com Pompeu, derrotam militarmente
militarmente, Pompeu. César, com a ajuda do exército egípcio, com os barcos egípcios, né, a marinha egípcia, eles derrotam Pompeu. E Crasso, coitado, não era um homem de guerra, não era um militar. Ao ver Pompeu derrotado, pegou o beco, né, abdicou do seu título de triunviro e as portas ficaram escancaradas para César. Júlio César, na prática, era um rei. Ele não foi rei, ele não foi imperador declarado, ele não proclamou o império, mas ele agia como imperador, ele agia como rei. Ele se tornou uma espécie de protetor de Roma e na prática estava governando como rei. O Senado, então, tramou e executou o assassinato de César. Chamou ele para uma reunião, entendeu? Uma emboscada, na verdade, e reza a lenda que cerca de 300 facadas. Quer dizer, o cara foi pinicado, né? Pinicado. Ocasião esta em que César pronuncia, Thaís, uma frase célebre. Ao ver seu filho adotivo Brutus participando da tramóia, ele teria dito: até tu, vírgula, Brutus. Desapontado, senhoras, por favor. Foi o que eu disse no começo da minha explicação. Sem brincadeiras. Olha o tempo que nós estamos perdendo. Senhoras e senhores. Ok, vamos retomar aqui, por favor, pessoal, para não perdermos o fio da meada. Aí Otávio... Não, aí veja bem, aí com o assassinato de César, organizou-se o segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato era composto por Marco Antônio, era amigo de César, era general romano também. Lépido era como Crasso, não era um general, ele era um homem de posses, de bens, e por isso estava compondo o segundo triunvirato. E Caio Otávio, que era militar, e era outro filho adotivo de César. César só teve um filho biológico, que foi... Não, ele teve dois adotivos, uma esposa, e só teve um biológico, que foi com a Cleópatra, mas ele foi assassinado depois que Júlio César morreu. Aliás, depois que Cleópatra morreu, eu vou falar sobre a morte de Cleópatra, aí o filho de Cleópatra com César também foi assassinado. Então, esse triunvirato, quando Cleópatra, entendeu, após a morte de César, percebeu que estava sozinha, evidentemente, ela trata de seduzir Marco Antônio. Ela era uma mulher ambiciosa e queria sempre na cama um homem poderoso. E juntos eles tramam a mesma ideia que César teve com Cleópatra, ou seja, tomar o poder, governar Roma e todo o território romano sozinhos. Vão guerrear com Otávio, Lépido cai fora, né, não era militar. Vão guerrear com Otávio, mas Otávio venceu. Numa batalha marítima, numa batalha de navios, Marco Antônio foi morto em combate. Ao perceber a morte de Marco Antônio, Cleópatra, super mala, Deu em cima de Otávio. vai tentar seduzir Otávio, só que Otávio não cede às suas investidas. Não. Otávio era filho adotivo de César. Cleópatra era amante de César. Entendeu? Aí ela tenta seduzir Otávio. Otávio não cede às suas investidas, rejeita Cleópatra, que é amargurada e sem ter mais um homem poderoso na cama, sem ter mais como ambicionar o poder, como ela estava ambicionando. Porque Otávio não quis que ela fosse a parceira dele, ela comete suicídio, deixando-se ficar por duas víboras, duas serpentes venenosas. Então ela comete suicídio e Otávio se torna o primeiro imperador de Roma. Otávio proclama o império. Oi. A víbora não é da... Não, veja bem. O que é uma víbora? Uma víbora é uma serpente venenosa, cara. Ela pode ser das mais variadas espécies. Se ela for um animal peçonhento, a peçonha é o veneno, a gente chama, né? Então ela pode ser considerada uma víbora. Víbora, o nome víbora não é uma espécie de cobra. Por assim dizer, tecnicamente, é uma cobra venenosa. Qualquer cobra venenosa, você pode chamá-la de serpente venenosa, de cobra venenosa, de
Uma víbora venenosa? Roma. A minha ideia é encerrar o assunto hoje, olha só. Na próxima aula, eu devo estar passando algumas cenas do filme Gladiador, vou trazer, apesar de ter recomendado. A gente vai trazer para fazer alguns comentários aqui em cima de algumas cenas selecionadas. Então é coisa pouca, durante 30, 35 minutos. Depois a gente faz uns comentários. A minha ideia é segunda-feira fazer isso, já indo. Então hoje eu pretendo, na parte de explicação, de conteúdo propriamente, Ronaldo, encerrar esse assunto. Nós falamos sobre a origem de Roma, recapitulando, a origem lendária, a origem histórica, falamos sobre a fase monárquica, falamos sobre a política, falamos sobre a sociedade, plebeus, patrícios, aquela coisa toda, dos avanços da plebe, as conquistas que os plebeus tiveram ao longo do século II a.C., falamos sobre Júlio César, os triunviratos, falamos sobre o Senado, falamos sobre as guerras de Roma, sobre os gladiadores, sobre tanta coisa, um pouco sobre a religião romana, a religião, o culto público, o culto privado, ou seja, nós já discutimos bastante. Hoje a gente vai falar sobre o Império, ou seja, a última fase da história de Roma. Vocês podem ver aqui nesse gráfico que a gente percorreu esse caminho e a gente hoje vai falar sobre o Império. Senhores, o Império é a fase áurea da história de Roma, ou seja, é o apogeu, é o auge, é o ápice da história romana. É o período em que Roma atinge suas glórias, atinge um momento de esplendor em termos militares, em termos econômicos, em termos de estabilidade social, entendeu? Então, principalmente no governo de um imperador especificamente, chamado Trajano. Esse cara que está sendo mencionado aqui. Aliás, esses dois aqui, o Trajano e o Adriano. Mas o Trajano foi um governo assim que Roma estava em seu apogeu. Não tinha adversários que lhe fizessem algum tipo de obstáculo. Há um momento de paz interna, há um momento de estabilidade política. Então podemos dizer, muitas conquistas militares, o Império se expande como nunca antes. Então podemos dizer que o apogeu de Roma, ele acontece no governo de Trajano. Mas Trajano não foi o primeiro. Como vimos, quando Cleópatra comete suicídio, deixando-se picar por víboras venenosas, como dissemos na aula passada, o vencedor daquela batalha matou Marco Antônio, um outro filho adotivo de César, Caio Otávio, se torna o primeiro imperador. Então ele acaba oficialmente com a república, ele inicia o período imperial e inicia-se aquilo que a gente conhece como Pax Romana, Pax aqui por conta do latim, por isso está com X, ou Paz Romana, como eu disse, é um período de estabilidade que dura aproximadamente 200 anos, quase 200 anos, um período de bastante calmaria, tanto do ponto de vista interno, quanto do ponto de vista dos inimigos externos, ok? Bom, é nessa época que Jesus Cristo nasce, lá na Palestina. É importante, na verdade o nascimento de Jesus não é tão importante, o importante é a morte dele. É a partir da morte que vai começar propriamente o cristianismo, ok? Com os seus discípulos, com os apóstolos, pregando principalmente com Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que era um cidadão romano. Então ele vai pregar o evangelho, ele vai pregar o cristianismo em Roma. E o cristianismo, Rejane, vai ter uma aceitação muito grande. E vai ter uma aceitação muito grande, uma penetração dentro do império, se espalha. Em algumas décadas, o império estava quase que totalmente cristianizado. Chegou um momento, Romário, que se o imperador romano fosse matar os cristãos, não ia matar, sei lá, 80% da população, não tinha como, né? Entendeu? E por que o cristianismo ele teve grande aceitação em Roma? Porque o cristianismo, Ronaldo sabe bem disso, um menino religioso, um menino crente, um menino muito ligado à religião, criado dentro da igreja, e assim por diante. É um menino, assim, do ponto de vista religioso, eu não conheço outro. Então olha só,
O que é que vai acontecer? Por que é que o cristianismo teve grande aceitação em Roma? Simplesmente porque o cristianismo ele tem um discurso que favorece. É um discurso de conforto. É um discurso, pessoal, que, sabe, ele dá esperança ao pobre. Sabemos que a grande maioria da população era pobre. Podemos imaginar que a grande maioria da população era rica. Então, se você vem com um discurso, por exemplo, que Jesus teve no Sermão da Montanha, as Beatitudes. O que eu vou dizer aqui, Ronaldo já sabe. Ele disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que são perseguidos. Bem-aventurados que têm fome. Bem-aventurados que sofrem, deles é o reino dos céus e tal. E se você é pobre, se você é necessitado, se você está doente, se você, enfim, tem carências, você recebe essas palavras como conforto espiritual. Então, é uma esperança de uma vida melhor no futuro, após a morte. Então, é um discurso que casa muito bem com as necessidades das pessoas. Houve uma aceitação muito grande, como há até o dia de hoje. Ok? Então, em poucas décadas, o cristianismo ele se dissemina, não é? Além do mais, falando do ponto de vista religioso, estou falando do ponto de vista técnico, do ponto de vista histórico, frio, mas falando do ponto de vista religioso, o evangelho tinha que ser pregado, o evangelho tinha que chegar ao conhecimento de todos, o evangelho tinha que ser disseminado, as pessoas tinham que saber, as pessoas tinham que se converter, almas precisavam ser salvas e naturalmente o evangelho chegaria ao Império Romano também. Então o que é que acontece? Vai vir um imperador, que eu vou falar sobre ele já, que vai parar de perseguir os cristãos. Mas eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. É um elemento chamado Constantino. Primeiro, eu vou me ater a essas figuras aqui. Vamos ter algumas dinastias. A dinastia Júlio-Claudiana, que foi a mais troncha de todas. Vou falar já sobre isso. Dinastia dos Flávios, extremamente violentos, muito aguerridos, guerreiros, muito sanguinários. A dinastia dos Antoninos, quando Roma atinge o seu apogeu. E uma dinastia dos chamados Severos, a família, sempre lembrando, dinastia é a família que reina, e já pega um momento de crise e de decadência do império. Tá? Mas vamos falar sobre esses caras. Eu vou destacar, na época que Jesus Cristo foi crucificado, o imperador era Tibério. Vamos falar sobre esse cara, Calígula. Calígula era um insano. O que é uma pessoa insana? É uma pessoa louca, que não tem juízo, propriamente. Calígula, além de manter no seu harém a própria mãe, vocês estão me entendendo, né? O que eu estou dizendo? O harém? Eu já falei aqui o que é um harém, quando eu falei sobre Alexandre. O harém é um local onde o rei mantém suas concubinas, ou suas amantes, suas prostitutas, para o seu deleite sexual. Uma delas era a mãe de Calígula. Calígula tinha um namorado, e era o cavalo dele. Ele era servido mesmo. Era o cavalo dele. E um certo dia ele chegou no Senado, Marciela. E ele... Um certo dia, Marciela, ele chegou no Senado romano, tá os senadores todos lá, e ele diz aos senadores: a partir de hoje, o presidente do Senado é ele, o cavalo. Ele era um cara tão louco, não se sabe onde Roma iria parar se tivesse mais 3, 4 anos de governo de Calígula. Calígula foi assassinado pelos próprios guardas pretorianos, que eram encarregados de fazer a segurança dele. Então, ele era, sabe, assim, tinha atitudes que até hoje espantam as pessoas. Como ele não tinha filhos, o tio Cláudio assume. Cláudio já tinha uma certa idade, seus 50 e poucos anos, e ele era casado com uma mulher jovem chamada Messalina. E Ronaldo, você sabe, homem velho casado com mulher nova, Não dá certo. não é?
Todos nós sabemos qual é o fim dessa história. Com certeza. Todos nós sabemos. O fim dessa história é peruca de touro. Né? A famosa peruca de touro. Senhores, Messalina, quando Cláudio viajava, e ele viajava constantemente como imperador, ele visitava províncias e ele passava meses fora. Por quê? Porque essas viagens eram a cavalo e tal, entendeu? Então Messalina aproveitava, até mesmo com os guardas que eram encarregados de fazer a sua segurança. Pintava e bordava. Aí gravidou a escala do velho. Não, não se sabe ao certo. A questão é, nada pode ser escondido para sempre. Quando Cláudio soube, num determinado momento, é óbvio, mandou matá-la. Mas Cleiti, antes de mandar matá-la, Ronaldo, ele ordenou que estuprassem ela, sem piedade, antes de matá-la. Entendeu? Sem piedade. Messalina foi morta. Aí Cláudio, que sempre gostava de mulheres mais jovens, casou com outra bem mais nova. Era uma sobrinha dele, já viúva, chamada Agripina. Agripina já era mãe, porque ela era viúva. O filho dela era esse aqui, ó, Nero. Agripina convenceu Cláudio a adotar Nero. Cláudio, enfim, encantado com a jovem esposa, entendeu? Aceitou e adotou Nero. Com Messalina, Cláudio tinha um filho biológico. Não se sabe se era filho dele de verdade, mas para todos os efeitos era filho biológico dele, chamado Britânicos. Britânicos tinha ataques epilépticos, ele era doente, ele tinha epilepsia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um ataque epiléptico. Eu já. É triste, dá medo. Minha cachorra tem epilepsia. Dá medo. A pessoa cai, treme, se debate, espuma, né, pela boca, se enrola, vira o zóio, entendeu? Pode bater com a cabeça no chão, pode morrer. É uma crise assim que dá até um certo medo na pessoa. Não é a melhor das cenas para se contemplar. O que é que ocorre? Agripina envenenou Britânicos e a morte de Britânicos foi tida como proveniente da sua doença, da epilepsia, para que o trono exatamente caísse no colo de Nero. Porque se Cláudio morre, não era Nero que ia reinar. Embora Nero fosse mais velho que Britânicos, Nero era adotivo, Britânicos biológico. Então Britânicos provavelmente reinaria no lugar de Nero. Para garantir que Nero fosse o imperador, Agripina envenena Britânicos. Quando Cláudio morre, Nero assume. E Agripina achava que Nero tinha que ser grato a ela, porque foi graças aos esforços de Agripina que Nero foi entronado imperador. E Nero não queria saber da mãe. Quando se tornou imperador, estava cada vez mais arredio. Agripina queria ser influente no império, queria governar ao lado dele, Nero não aceitava. Com uma tentativa desesperada, Agripina tentou até seduzi-lo sexualmente, para tentar mantê-lo sob sua esfera de influência, Rejane. Mas Nero mandou matá-la. Consta que quando o guarda pretoriano, com a espada desembainhada, chegou para matá-la, amando de Nero, ela disse: enfie essa espada diretamente no meu útero, porque foi daqui de onde esse monstro saiu. E ela teria sido morta após essas palavras. A Nero é acusado, pesam outras acusações. Nero foi acusado de tocar fogo em Roma, somente para culpar os cristãos que ele odiava. Aliás, Nero não era o único imperador que odiava os cristãos. Eu já falei isso aqui em outro momento. Não é? Todos nós sabemos que os imperadores cristãos, os imperadores romanos, se consideravam deuses. Os cristãos não aceitavam a divindade do César, não se alistavam no exército e não participavam das festividades romanas,
que eram tidas pelos cristãos como pagãs. Então os imperadores odiavam os cristãos, queriam eliminá-los. Nero teria mandado tocar fogo na cidade para culpar os cristãos, para facilitar o seu extermínio. Entendeu? Vou cair, presta atenção aqui, cara. Nero teria dado um chute na barriga de sua esposa grávida de 7 meses, matando-a na hora, junto com o bebê, depois de uma hemorragia. Enfim, a Nero pesa diversos crimes. Agora, a questão... Nero entrou para a história como uma espécie de um demônio, sabe? De não ter coração, de ser um... Então, aí, veja bem, deixa eu explicar. Quem escreveu a biografia de Nero foram 2 historiadores romanos. Esses 2 historiadores romanos, eles viveram na mesma época que Nero, entendeu? Pouco tempo depois da morte de Nero, esses caras escreveram a biografia de Nero. Eram 2 historiadores cristãos, chamados Tácito e Suetônio. Agora, imagine o seguinte, Marciela. 2 historiadores cristãos escreveram a biografia de Nero. Qual é a conclusão que eu chego? Marciela? Conclusão lógica? Marciela? Cleiti. É Cleito. Veja bem, Marcinho, acompanhe comigo o raciocínio. Eu vou ser mais direto agora para facilitar, Marcinho. Nero perseguia os cristãos. 2 imperadores cristãos escrevem sua biografia. É isso mesmo, Thaís. É isso mesmo. Nós suspeitamos, olha só, nós suspeitamos que os fatos relacionados a Nero podem ter sido exagerados. Por quê, Marcelo? Ele odiava os cristãos. Sim, porque ele perseguia os cristãos e porque quem escreveu a história dele foram 2 historiadores cristãos. Imagine Aécio Neves, candidato a presidente, sendo encarregado de escrever a biografia de Dilma, sua concorrente. É óbvio que Aécio Neves vai destacar no livro os pontos fracos de Dilma, seus erros, seus defeitos. Sabe quem é Dilma não? Dilma Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo minha linha de raciocínio? Se você não gosta do cara, e você vai... Estou fazendo uma comparação. Se você não gosta do cara e você vai escrever a biografia do cara, há uma tendência de você ressaltar pontos fracos, pontos negativos, exagerar um pouco, dar ênfase aos erros, etc. Entendeu? Então nós suspeitamos que Nero não tenha sido pior do que outros imperadores. Simplesmente, como ele foi mais perseguidor dos cristãos, ele pode ter sido alvo de exageros na hora de se relatar os seus feitos. Correto? Senhores, vamos lá, olha só. Prosseguindo, eu disse que ia, passa aí por favor, falar sobre o Constantino. Mais um. Aqui. Esse cara aqui, ele foi o primeiro imperador, tá acabando minha aula, ele foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo. Como assim se converter? Foi assim, cara. Havia um grande número de cristãos já Quando ele vai morrer, eu faço pergunta. Quando você viveu, eu faço. Como faz? Violão. Calma, senhores, isso é normal. Calma. Eu fiz uma pergunta dele quase que me enrola. Tudo bem, isso é normal. Eu não disse nada. Calma. Tudo bem, calma. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Como foi essa conversão? Havia um grande número de cristãos já nessa época. Estamos no ano 313, 314. Então o cristianismo já estava completamente disseminado. Constantino, ele relatou que sua conversão foi assim. Ele teve um sonho. Nesse sonho, ele viu uma cruz pegando fogo no céu. Todos nós sabemos que a cruz é o símbolo do cristianismo. E nessa cruz, nesse sonho, ao ver essa imagem, né, da cruz pegando fogo no céu, no sonho, ele fez um pedido. Que se aquilo fosse verdade, se de fato Cristo existiu e que era o Filho de Deus, não sei o quê, ele iria à guerra e ele iria vencer na guerra.
seria o sinal de que tudo era verdade. Ele acorda do sonho, ele realmente estava em guerra com um determinado reino, ele vence a guerra. Então ele entende que o seu sinal foi atendido, que o sinal que ele pediu, então ele passa a ser cristão, ele procura discípulos de Jesus e sacerdotes, e ele pede o batismo, ele é batizado. A partir desse momento, os cristãos passam a não mais ser perseguidos lá no Império Romano. Ok? E Teodósio foi além. Além de dividir o Império Romano do Oriente, Constantinopla, hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Império Romano do Ocidente, Roma mesmo, né, a atual capital da Itália. Ok? Além de fazer essa divisão, Teodósio, presta atenção pessoal, Teodósio, ele torna o cristianismo religião oficial. Rafaela, o que é isso aí, hein? O que é isso? Isso é um celular. O que é isso? Você está conversando. Exatamente. Desse jeito, não, Latão. Me dá pra eu, né? Continuando aqui, ó. Presta atenção, pessoal, por favor. Olha só para fechar aqui. O que é que vai acontecer, ó? Pessoal, por favor. Estou já encerrando a minha fala. Ok, então agora Teodósio torna. Ô Daisy, presta atenção aí, cara. Olha só, Teodósio agora torna o cristianismo religião oficial de Roma. Olha só, então é aquela coisa, vai surgir o catolicismo apostólico romano, ok? E dentro do catolicismo apostólico romano, várias coisas do paganismo romano se infiltram, ok? Muitos costumes de Roma, eles são adotados pelo cristianismo católico apostólico romano. Podemos ver isso até o dia de hoje. Preste atenção. Vou dar um exemplo a vocês. O dia 25 de dezembro, data católica que é comemorado o Natal, o nascimento de Cristo, preste atenção, já era uma data religiosa na Roma Antiga antes do cristianismo. Já era uma data religiosa. Era uma data que era comemorada uma festividade religiosa de uma deusa persa. Entendeu? Então por que é que os cristãos católicos vão adotar esse mesmo dia para representar o nascimento de Jesus? Porque é simbólico. Ninguém sabe se ele nasceu nesse dia mesmo, porque a Bíblia não fala qual foi o dia, qual foi o mês, etc., qual foi a hora, não fala, não é? Então isso é simbólico. Mas por que o 25 de dezembro? Para facilitar a aceitação do povo, para assimilar melhor essa festividade, para que todos aceitassem, para que todos comemorassem, porque já era uma data festiva, já era uma data religiosa, de uma comemoração de uma outra divindade, uma divindade persa. Então você coloca o 25 de dezembro aí, é providencial, porque você vai no embalo, entendeu? Já comemorava a religião desse dia, continua, só que agora é o nascimento de Jesus, e aí você tem uma aceitação, você tem digamos, como se diz, uma assimilação maior da população. A ideia era essa, e aí pegou, e hoje é mais comércio do que propriamente religião. Nós sabemos disso, não é? Senhores, vamos falar sobre o fim do Império. Passa aí, por favor, Ivanais. Olha só, como nós sabemos, o território romano, ele se tornou muito grande. E eu acho que falei isso, vou repetir. A própria grandeza, a própria extensão territorial do Império contribuiu para a sua derrocada. Como contribuiu para a sua derrocada? Mas se ela ficava difícil você policiar todas essas fronteiras, como é, Marcílio, que você ia impedir que povos inimigos penetrassem, dada a vastidão das fronteiras? Então era muito difícil. Era muito difícil impedir a entrada de povos estrangeiros. Roma vai ser alvo
de invasões bárbaras. Invasões bárbaras, violentas. Os povos bárbaros vinham aqui dessa região da Europa. Os povos bárbaros, alguns vieram da Ásia, ok? E sem grandes dificuldades vão começar a entrar no Império. Aí vocês falam, por que o exército romano não impediu? É o seguinte, pessoal, o exército romano, ele estava já bastante docilizado. Por que é que ele estava docilizado? Antes violento, antes sanguinário, antes impiedoso. Mas depois do cristianismo, Roma mudou bastante. Porque qual é o discurso do cristianismo? O discurso do cristianismo é esse: se te baterem na face, oferece a outra. Ou seja, Cristo estava dizendo: não se vingue, não a violência. Exatamente, então a ideia é essa, ó. A não violência, não vingança, não derramamento de sangue e assim por diante. Como é que você vai enfrentar, olha, um exército docilizado cristão, aí você vai colocar para lutar contra bárbaros que não eram cristãos, né? Entendeu? Então, o Império Romano, além de uma crise econômica que estava passando, que crise econômica? Sem expansão, não tem mais escravos. Porque os escravos eram obtidos através da conquista, através da guerra, obtendo prisioneiros. Sem guerra, sem expansão, sem conquistas, não tem mais escravos. Então, havia um problema de mão de obra, havia bastante corrupção, os povos bárbaros invadindo, o cristianismo ajudou a abrandar o espírito violento dos romanos. Então eles foram presas fáceis de povos bárbaros. É assim que no ano 476, Cleiti, Roma tomba frente ao povo Érulo do imperador Odoacro. Érulo, com H, Érulo. Exatamente. Então, o Império Romano do Ocidente, com o capital em Roma, foi invadido, saqueado e destruído. É exatamente o que a gente vai estudar mais adiante, ainda nesta unidade. Entendeu? Aí agora eu quero mostrar algumas cenas. Passa aí, por favor, Ivanais. Pronto. Esse é o famoso... Esse é o teatro, né? Anfiteatro. Não, peraí. Isso aqui é uma grande arena, mais do que um anfiteatro. Isso aí nós vimos em artes. Devido às guerras, essa parte foi destruída. Aqui um pedaço. Agora, se você Devido for às ver... guerras. E as guerras? Guerras, muitas guerras. O tempo, desgaste do Também a tempo. ação do tempo. Agora, Ô, presta atenção. Natan, em cima ficava os pobres, embaixo ficava os ricos, né? Não era assim também não. É, e Dona Lucia explicou ela, explicou assim. Não necessariamente. Oi, cara. Tem guerra, guerra. Ô, Natan, olha, lá vem, como você tá? Calma, cara. Diga. Não sei dizer. Deformada. Poderia estar meio mais irregular, né? Aqui, de fato, você tem razão. Pessoal, olha. Eu vou mostrar aqui algumas cenas que são tipo assim, pontos turísticos de Roma atualmente. São ruínas ainda do Império Romano que existem. Muita gente vai para lá, de Serra Talhada muita gente já foi, entendeu? Eu sugiro que quando vocês forem fazer a conclusão de vocês do terceiro ano, a excursão, pode ir para Roma. Bora lá, combinado. Só se nada patrocinar. Tem, cara, tem. Nada Praia não, porque não tá no litoral, mas shopping. Passa aí, por favor, Ivanais. Vanais, passa. Gente, ó. Fórum de Roma. E pessoal, olha aqui. Isso aqui, o fórum era o centro jurídico do Império As Romano. autoridades se encontravam. Se você for estudar direito, se você for prestar vestibular para direito no futuro,
Você vai ter que estudar tanto as leis romanas, a história romana. Por quê? Porque o direito é a área mais influente de Roma atualmente, depois do idioma, né? Porque, isso aqui era o centro fórum romano, o centro jurídico do Império. Ó, aqui no fórum, nessas ruínas, que não eram ruínas na época, eram grandes edifícios. Foi aqui que César, o Júlio César, foi assassinado. Ok? Pode passar, por favor, Ivanais. Ô, Nata, qual é a língua falada lá? Hoje é o italiano, mas na época era o latim, né? O latim hoje é uma língua morta. É uma língua morta porque ninguém mais fala, a não ser os membros da igreja. Se você um dia for fazer seminário, você vai estudar latim. Entendeu? Exatamente, cara. Se você for fazer também faculdade de letras, você também vai estudar um pouquinho de latim. Tá? Vestimentas típicas de mulheres aristocráticas de Roma. Era um ferro. Passa aí, Vanai. Típicos romanos ricos eram assim, com essas togas. Ok? Vamos lá, Vanai. Soldados romanos. A cor predominante do império era o vermelho. Agora, a guarda pretoriana, que fazia a proteção do imperador, vestia azul. Os outros soldados, vermelho. Passa aí, Vanais, por favor. Tá aí, pode passar. Mais. Preto, né? Pronto. Aqui a gente tem uma relação de alguns deuses romanos, em sua grande maioria importados da Grécia. Mas havia deuses também Criados em Roma. havia deuses também egípcios, Deus do que eram vinho. adorados em Roma. Isso até o cristianismo. Quando Roma se cristianiza, tudo isso aqui, né, se torna proibido. Ok? Vamos lá. Deus do vinho. Deus do vinho era o Deus da alegria, Deus das festividades. Pensei que era da bebida. Entendeu? Não, não. Era igual o Dionísio, que era o Deus do vinho também na Grécia. Vamos lá? Vamos. Ok. Esse é o primeiro imperador, né? Caio Otávio Augusto. Lembrando que o nome Augusto significa divino. Augusto significa Divino. Essa é a planta de Roma. A plataforma. A planta baixa. Vamos lá? Júlio César, como ele era Júlio César. Ei. Gladiadores. Denário. Ó, peraí. Lá em Roma tinha duas moedas. A primeira era o denário. Então, 50 denários, né? 100 denários. A outra é sestércios. 5 sestércios, 40 sestércios e assim por diante. 7 sestércios. Vamos lá. Encerramos. Ok. Agora...